as pessoas se relacionam com as marcas, elas consomem os produtos. Se essas marcas não falem sobre algo que é relevante para a sociedade, dificilmente elas vão ser relevantes. Hoje é muito difícil ser relevante como marca. Um Brasil, em parceria com a Brás em Casa, conversa hoje com a executiva Daniela Cachiche, que é presidente da unidade de Futures Beverages e Beyond Beer da Ambev. Ela tem uma história, uma trajetória de sucesso conduzindo a ressignificação de marcas, e a gente vai conversar hoje sobre alguns assuntos importantes como propósito, redirecionamento e o papel social das empresas na sociedade brasileira. Daniela, é um prazer tê-la aqui conosco no Brasil hoje. Prazer enorme, obrigada pelo convite. Daniela, lendo recentemente um artigo seu, você escreveu que hoje as pessoas estão muito interessadas em entender o que as marcas estão fazendo, elas estão muito atentas às marcas e às empresas, mas além disso, elas também estão interessadas em conhecer quem são os executivos e as executivas que as comandam. E aí a minha primeira pergunta para você é bem simples. Quem é Daniela Cachiche? Nossa, que pergunta difícil. Olha, primeiro eu sou a mãe da Sofia e do Luca, que acho que depois que tem a maternidade na vida de uma mulher, tem uma mudança bastante significativa. Eu sou uma executiva que trabalho há mais de 25 anos com marcas e principalmente dentro do universo de bens de consumo, e que fui aprendendo ao longo da minha trajetória que a gente pode usar o poder e o privilégio das marcas para impactar positivamente a vida das pessoas. A gente está aqui, obviamente, para gerar valor e crescimento, mas, ao mesmo tempo, o que mais eu posso, ao falar com mais de 200 milhões de pessoas todos os dias, que estereótipos eu posso quebrar através das marcas, que tradições que não fazem mais sentido a gente pode ressignificar. Então, ao longo da minha trajetória, eu fui aprendendo que é possível, sim, deixar um legado trabalhando com marcas. Você também tem sempre presente na sua fala, e não é de agora, acompanhando sua carreira a gente nota isso, que é preciso que as empresas olhem para a sociedade, entendam o momento da sociedade e que também identifiquem aqueles conflitos que estão ali subjacentes a todo esse cenário. E dentro dessa análise, na tua opinião como executiva, qual é a principal questão que as marcas e as empresas têm que olhar hoje na sociedade brasileira? Olha, para mim tem tudo a ver com a questão da representatividade. A gente está num país que 56% da população não é branca. A gente está num país que 52% da população são mulheres. E a gente chama isso de minoria e diversidade, né? Então, assim, primeiro eu acho que a gente tem que parar de olhar para 50% do meu potencial consumidor ou consumidora como algo diferente, né? Se é 50%, já é metade. E ao longo disso, o que eu fui vendo foi um pouco como que a gente poderia trazer maior representatividade para as empresas, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, mas também com um olhar sobre a questão da comunidade LGBTQIA+. Né? Eu acho que a gente está num país que tem a maior parada de orgulho, mas é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, para mim, isso é muito urgente, porque essas são as pessoas que a gente quer que nos consuma. Então, até do ponto de vista de mercado potencial e de crescimento de negócio, como que eu vou invisibilizar pessoas que eu quero que me consumam? E eu acho que esse é um movimento urgente, urgente na comunicação, urgente no posicionamento das marcas, e para mim isso está muito intrinsecamente ligado a negócio, porque as pessoas se relacionam com as marcas, elas consomem os produtos. Se essas marcas não falem sobre algo que é relevante para a sociedade, dificilmente elas vão ser relevantes. Hoje é muito difícil ser relevante como marca. Então, para mim, isso é um tema urgente e eu acho que a gente consegue, sim, fazer de forma afirmativa projetos que não só vão ajudar no crescimento da marca, mas também vão devolver algo para a população. E eu posso citar um exemplo, que é o Palco Beats, que a gente acabou de lançar. A Beats é uma marca dentro do portfólio, uma bebida mista,
E a gente acabou de lançar um projeto que durante um ano, a gente vai pagar o cachê de artistas trans e travestis para estarem nesses eventos de música. Então, se a questão não se investe nesse tipo de artista, a gente investe e a gente coloca e dá palco para eles. Isso, para mim, está ligado a uma coisa que é menos sobre o social da doação e tem a ver com colocá-los no mercado de trabalho. E, através disso, eles vão ganhar mais visibilidade, através disso, eles vão conseguir fazer novos shows. Então, para mim, esse é um tema bastante importante para as marcas endereçarem no nosso país. Daniela, a gente indo além das marcas, englobando também as empresas, esse reposicionamento é obrigação para todas as empresas? E aí acho que entra uma outra questão. Como fazer esse reposicionamento? Olha, primeiro eu acho que tem uma questão que a gente olhar e falar, como empresa, eu sou relevante ou não sou relevante? Como empresa, eu impacto positivamente a sociedade onde eu opero ou não? Como empresa, eu atraio talentos para continuarem construindo a longevidade dessa empresa? Então, acho que a primeira questão é se auto-perguntar o quão relevante a gente é. Aí, identificando se eu tenho que fazer alguma transformação, é realmente entender como que a gente faz uma transformação numa ótica de impactar positivamente o ecossistema como um todo. E eu vejo a Ambev hoje fazendo uma transformação bastante significativa, que é saindo de ser uma cervejaria e sendo uma grande plataforma. Essa plataforma ela é formada por 5 grandes pilares. O primeiro pilar está ligado a algo intrínseco, que é o que a gente produz, o que a gente vende, são as nossas marcas, é o que a gente se relaciona com as pessoas. Tem o segundo pilar, que é um pilar muito focado em inovação. Hoje, mais de 20% da receita da Ambev vem de inovação. Então, é como a gente olha para a tendência, como a gente antecipa hábitos e continua sendo relevante para as pessoas em diferentes ocasiões de consumo. Tem um terceiro braço, que é o braço que a gente chama de conexão com os nossos clientes, que hoje a gente tem mais de 1 milhão de clientes conectados. Através de uma ferramenta que se chama BIS, a gente faz a digitalização desses clientes, a gente coloca eles no mundo digital, a gente ajuda a transformação digital deles. E ao fazer isso, eu consigo também ver como que eu faço que aquele ponto de venda prospere mais, aquele ponto de venda tenha treinamento, ele tenha acesso a soluções financeiras. Então, se a gente for pensar, eu tenho um impacto que não é mais sobre ser uma cervejaria, e aqui eu estou usando tecnologia para prosperar o cliente. Tem um quarto pilar, tem a ver muito com as experiências que a gente leva para as pessoas. E aí a gente, obviamente, não tem como não citar o Zé Delivery, que é o maior e-commerce de bebidas do mundo. Então, a gente tem, hoje no Brasil nasceu o maior e-commerce de bebidas do mundo e que traz justamente essa conexão com as pessoas de oferecer opcionalidade, de oferecer serviço, de estar podendo levar os nossos produtos em diferentes ocasiões que até então eu não teria essa opção se eu não fosse tão digitalizado. Então, dentro de uma Ambev, a gente tem uma Big Tech. E, por último, a gente tem o pilar, obviamente, de ESG, que é como que a gente gera impacto. E hoje a gente, inclusive, tem a nossa vice-presidente que trabalha com isso, a Carla, ela é vice-presidente de impacto positivo e relações governamentais e corporativas. Então, é sobre a gente entender como que toda a nossa cadeia pode ser uma cadeia que impacta positivamente não só os consumidores, não só os clientes, mas o nosso ecossistema como um todo. E eu acho que isso é uma mudança bastante estrutural, que você sai de ser uma cervejaria e você vira uma grande plataforma que tem como objetivo impactar cada vez mais e prosperar cada vez mais. Falando de impacto, Dani, uma coisa muito forte na sua carreira e que fica bem clara na sua fala é a questão da diversidade, da equidade de gênero e outras bandeiras sociais bastante importantes. E você tem uma carreira longa de sucesso por diversas marcas. Eu sei que você chegou à Ambev há não tanto tempo, mas eu cresci, por exemplo, com propagandas da indústria cervejeira e outros produtos também, que uma das coisas que fica bastante claro hoje é o quanto a mulher era objetificada. E a gente vê um reposicionamento de marca, tanto da Ambev quanto de outras companhias nesse sentido. E a minha pergunta para você é, como foi observar esse processo, como é observar, porque acredito que você continue extremamente atenta, e como é participar desse processo de ressignificação dentro desse histórico que a gente tem? Olha, eu tenho muito orgulho
de ter sido uma das pessoas que realmente questionou o status quo do formato de comunicação, que muitas vezes é um formato que realmente coloca a mulher num lugar que não é o lugar que ela deveria estar. Já me perguntaram se eu achava que porque eu era uma mulher que eu fiz isso, eu falei que sim. Porque é aí que a gente vê os vieses, né? Então, talvez, se fosse um homem sentado nessa cadeira, não sei se faria, né? Não sei se incomodaria tanto. Eu já tinha tido a minha filha, e naquele momento eu olhei e falei, eu não quero ser a pessoa que perpetua algo que eu cresci a vida inteira vendo e que eu não acho que faz sentido. E ao mesmo tempo eu posso puxar essa transformação, e se essa transformação ela fizer sentido, ela vai fazer sentido para muitas marcas. Então acho que a gente tem um papel como executivo também de provocar um pouco o status quo, também de refletir se o que trouxe a gente até aqui é o que vai fazer a gente chegar mais adiante. Se faz sentido nos dias de hoje marcas falarem sobre determinado tema ou perpetuarem algo que não faz mais sentido dentro do contexto que a gente tem. Então, eu fico muito feliz, né, de ter sido uma das mulheres que impulsionou isso, e eu acho que sempre ligando essa transformação a resultado, porque eu acho que isso que também é importante, quando a gente está desafiando alguma coisa, quando a gente está questionando algum padrão, é muito fácil que as pessoas digam que você está fazendo isso por fazer isso, né, e que isso não vai trazer resultado. Então, durante a minha trajetória, eu sempre aprendi que faça isso, mas mostre o impacto do resultado de crescimento que isso gera. Porque essa é a melhor maneira da gente mostrar que esse é o caminho que vai levar a gente para crescer e para prosperar. Então, é algo que eu me provoco todos os dias. Eu acho que as pessoas que hoje estão em cadeiras, que tomam decisões, que marcas vão se conectar e vão levar conteúdo para mais de 200 milhões de pessoas, nós temos uma responsabilidade imensa, porque no fim do dia é isso que gera cultura, é isso que transforma as pessoas, é isso que no fim do dia vira tendência. Não estou trazendo também uma importância acima da média, mas a gente sabe o quanto se investe por detrás de marcas para se relacionar com as pessoas. Então, realmente isso gera um impacto. E a provocação que eu me faço sempre é, o que eu posso desconstruir que não faz mais sentido, usando, né, utilizando o privilégio de ter essas marcas na mão e que vão ajudar a deixá-las mais fortes, que vão ajudar a impactar positivamente as pessoas e que vão ajudar, no fim do dia, a mostrar que o crescimento pode ser sustentável. Acho que esse é um pouco da minha filosofia. Interessante na tua fala que você, acho que raramente se refere a consumidor, são sempre pessoas. E aí, estudando um pouco a tua trajetória e como você pensa, você descobre que você defende, na verdade, o negócio voltado para a pessoa. Business to people, né? Você defende. E a minha pergunta a respeito disso é como voltar o negócio a pessoas, não a consumidores, favorece a inovação? Eu acho que favorece porque quando você entende assim, o que move as pessoas, você tira vários insights que depois você pode tangibilizar através de inovação. Quando você vai muito só sobre a ótica do consumo, parece que você para numa camada antes, né? No fim do dia são aquelas pessoas que vão ter aquele ato de consumo. Mas eu acho que fica muito mais rico quando a gente entende quais são as dores, quais são os desejos, quais são as necessidades, quais são as tensões sociais que existem, porque é aí que eu acho que as marcas têm capacidade de ser mais relevante na trajetória. A narrativa da marca fica mais forte. A relevância e a conexão das marcas, elas ficam muito mais fortes com as pessoas. Então, eu sempre busco descer numa camada abaixo, assim, de não parar só na questão de consumo, porque o consumo ele é um ato, mas antes teve uma decisão pessoal sobre por que eu vou consumir aquilo ou não. Eu acho assim fascinante olhar e estudar assim hábitos, consumo, pessoas, dores, tensões, entender como que a gente pode se colocar em pró, como marca e produto, se colocar em pró para que as pessoas tenham uma experiência positiva com a gente. A gente falou bastante sobre inclusão, sobre representatividade e
é um consenso que vem se tornando cada vez mais amplo que você precisa, falando de rentabilidade aqui, né, que você precisa de uma equipe diversa para que você tenha inovação e para que você atinja a um número maior de clientes. Afinal, você está representando uma grande parcela da população que está excluída. E, apesar disso, a gente vê diversos movimentos nesse sentido, mas me parece que a gente está muito aquém no Brasil daquilo que a gente precisaria. Por que você acha que a gente ainda tem essa mentalidade? O que precisa mudar? Tanto para a gente, tanto pela questão social, da inclusão, da diversidade, da representatividade, mas também pela questão do business, do negócio. Totalmente. E assim, o que a gente vê, e assim, são estudos que não sou eu que estou trazendo, são estudos já públicos, McKinsey, BCG, etc., que mostram que equipes mais diversas, mais representativas, geram mais crescimento e mais resultado. Por que elas trazem mais crescimento? E aí eu vejo isso na prática, no meu dia a dia. Porque elas trazem perspectivas de negócio e perspectivas de relações com as pessoas que são muito mais amplas. Você aumenta seu repertório, você traz diferentes bagagens, diferentes experiências, diferentes contextos para chegar numa proposta de inovação que tem muito mais chance de crescer do que se for de um olhar com recorte muito pequeno. Né? E historicamente a gente sabe que nas empresas a gente tem uma falta de representatividade. Né? Então, quando você coloca na sala só um grupo exatamente heterogêneo, em 2 minutos esse grupo vai chegar numa solução. Por quê? Porque as experiências são os mesmos, os estímulos são os mesmos, os repertórios são os mesmos. E vai se acreditar que essa é a melhor solução. No momento onde você coloca um grupo muito mais diverso, não vai ser em 5 minutos que vai chegar, vai demorar bem mais. Porque as pessoas vão ter contrapontos, porque as pessoas vão trazer diferentes pontos de vista. E depois, a hora que você chega numa solução, ela é muito mais potente. Porque ela tomou em consideração muitos fatores. E aí a probabilidade de você endereçar muito mais pessoas com a sua solução é muito maior. Então, para mim, isso é intrinsecamente ligado à questão de crescimento, de rentabilidade, de proposta de valor, de realmente agregar valor para a companhia, porque a gente está falando de trazer mais consumidores. Eu vou te dar um exemplo da minha divisão. A minha divisão é uma divisão que hoje trabalha com drinks prontos, trabalha com produtos feitos de gin, vodka, rum, vinhos, enfim, é uma infinidade de bebidas alcoólicas que não são cerveja. Historicamente, quando você olha para quem consome esse tipo de produto, a maioria é o público feminino. E é um público que não consome a cerveja, não estou dizendo que mulher não consome cerveja, mulher consome cerveja sim, de 30% a 40% são mulheres, mas você tem o inverso, você tem um potencial de trazer mais de 80% de mulheres que não estariam consumindo um produto da Ambev se fosse só cerveja. Nessa hora, o que eu trago? Eu trago mais gente, eu trago mais fãs, eu trago muito mais consumidoras. Por quê? Porque eu estou oferecendo para elas algo diferente. Então, imagina se dentro desses grupos eu não tivesse uma mulher criando inovação. Aliás, a minha rede de inovação é uma mulher. Então, assim, imagina que eu não tivesse isso. Dificilmente a gente poderia entregar produtos, experiências que atendem essa necessidade. Então, para mim, assim, está absolutamente ligado a crescimento, tá? Ganho de market share, trazer novos consumidores, ganhar penetração, aumentar a frequência de consumo. Para mim, não sei se é porque eu sou uma mulher, mas para mim fica muito claro que na hora que eu coloco diferentes perfis, diferentes mentes, diferentes experiências, é muito mais potente a solução. Para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria falar com você sobre liderança. A gente vive num país que é autárquico, que é extremamente vertical. As próprias questões que nós discutimos aqui indicam isso. A falta de pessoas que não sejam homens brancos, cis, héteros, em cargos de liderança. E dentro desse modelo, a gente tem uma estrutura que, na linguagem popular, manda quem pode, obedece quem tem razão. E você propõe um outro modelo de liderança, um modelo de liderança que explore a vulnerabilidade. Como explorar a vulnerabilidade muda o líder e muda a equipe? Boa pergunta. Quando a gente pensa em como foi a evolução desse mundo corporativo, a maioria homens brancos, na maioria a questão do poder e a hierarquia,
isso faz com que seja criado um modelo dos líderes que têm que saber tudo, dos líderes que têm que ter a resposta na ponta da língua, dos líderes que ficam num pedestal, na maioria. Eu não vou generalizar, mas normalmente a gente vê isso acontecendo. Na hora que você traz uma maior representatividade, ou você vai falar de causas, você não é a pessoa que tem mais autoridade moral para falar sobre aquele assunto, ou você é a pessoa que menos conhece daquele assunto. No momento onde você vira e fala, eu não sei, e eu vou trazer pessoas que são as pessoas que sabem sobre esses assuntos para me ensinarem, está se colocando num lugar de vulnerabilidade. Se a gente pensa no estereótipo do mundo corporativo. Porque você está mostrando que você não é a pessoa que sabe mais, você não é a pessoa que tem mais autoridade naquela sala, mas você é a pessoa que está se propondo a aprender e construir junto num coletivo. Eu acho que esse lugar é um lugar super difícil, às vezes, as pessoas estarem, né? Mas é a forma como eu acredito que a gente deveria liderar. Eu acho que o poder pelo poder, ele é muito solitário. Ele faz você olhar o mundo através do olhar dos outros e não sobre o seu olhar. E você fica nesse pedestal que a mim me incomoda, porque eu acho que eu estou nessa posição, né? Eu sou a Daniela. E no momento onde a gente consegue fazer esse deslocamento que te põe na vulnerabilidade, é quando a gente consegue receber inputs muito mais verdadeiros e insights muito mais verdadeiros. Então, uma coisa que eu falo sempre é, quantas vezes você foi almoçar com a sua estagiária? Quantas vezes você foi fazer rota de mercado com o promotor? Quantas vezes você desceu daquele lugar de poder e foi para um lugar onde você pode usar o seu poder para transformar o que você encontra e gerar mais valor? Eu acho essa uma provocação importante, assim, porque normalmente fica um lugar muito solitário e fica o poder pelo poder. Eu gosto da palavra de poder não como um lugar, mas como um verbo de ação. Eu gosto do poder de transformar, o poder de provocar, o poder de desafiar, o poder de olhar algo diferente e escutar e trazer aquela escuta e aí usar o meu lugar, né, para poder gerar essa transformação. Eu acho isso muito poderoso. As equipes se sentem representadas, elas sentem que você é acessível, elas sentem que você vai trazer um conhecimento que você não tem mais, porque você foi crescendo, 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 foi ficando cada vez mais distante, você não tem mais a idade delas, e elas conseguem te munir de uma série de coisas, e com a experiência que você tem, você consegue olhar para aquilo e falar, como é que eu gero negócio com esse tipo de informação? Eu acho isso bastante poderoso. Daniela, muito obrigado pelo seu tempo, por ter participado da entrevista conosco, foi um prazer. Obrigada.